Estou aqui com o professor William, né, professor de matemática. Professor, gostaria que você se apresentasse. Bem, eu sou Francisco William da Silva, sou professor já da rede estadual há 3 anos e estou com a disciplina matemática. Professor, primeiro eu gostaria de saber se o conteúdo de números complexos está previsto no programa de matemática desta escola. Para este ano, nós temos aí, no final do ano, vamos trabalhar no último bimestre, conteúdo de números complexos. Priorizando o foco dessa grade montada nesse formato é a respeito do conteúdo ser cobrado no vestibular da UES. Então, você falou sobre para esse ano. Então, o que se visualiza é que para o próximo ano, dentro desse contexto, não será abordado o conjunto de números complexos no programa de matemática da escola? Não, é porque é o seguinte, a gente senta os professores da área e, no caso, a gente pega um foco de como vai acontecer o ensino da escola. Se o foco for no Enem, para o Enem não vai ser cobrado números complexos. Então é isso que a gente fica a pergunta no ar, se a gente vai trabalhar números complexos ou não. Então, na perspectiva de que a Universidade Estadual faça adesão ao Enem, então assim, no seu pensamento, né, professor de matemática, como ficaria o ensino do conjunto dos números complexos, caso a Universidade Estadual venha a aderir e o processo se torne unificado, o processo de inserção na universidade se torne apenas o Enem e o SISU? A questão como ficaria? Na verdade, eu não tenho uma resposta pronta e acabada para isso ainda. Porque, como eu falei, a gente vai sentar juntamente com os colegas da área e a gente vai decidir. Agora é o seguinte, quando a gente fala de uma, quer ou não, a gente está falando de uma grade curricular de todo ano. Aí, como está a nossa grade curricular aí? Nós temos o primeiro e o segundo ano do ensino médio focado nos 3 volumes e o terceiro ano do ensino médio para revisar tudo isso. Foi nesse sentido que foi reformulado o nosso currículo e ele está em cima disso. E além dessa reformulação, por que foi inserido números complexos? Porque a UES ainda tem o vestibular para esse ano e cobra o conteúdo. Agora, eu não estou dizendo que o conteúdo não é útil na vida do nosso aluno, não é útil no ensino médio. Certo. Então, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que precisa se saber em qual foco estamos trabalhando, em qual linha de raciocínio, para a gente definir o que vai ser estudado. Compreendo. Então, pelo que se vê no programa da escola, o conjunto dos números complexos ele está composto aqui no 4º bimestre, okay, após o exame do Enem. Né? Então, como ele não é utilizado, ele não é trabalhado antes da prova do Enem, por conta de não ser utilizado, né? Nos últimos Enems não se caiu questões relacionadas direto a números complexos, o senhor acha que é importante o ensino do conjunto dos números complexos, mesmo ele não tendo essa cobrança no Enem? É importante o ensino desse conjunto? Sim, é importante. Sim. Por qual motivo da importância do ensino desse conjunto? Porque no conjunto dos números complexos, ele foi o último conjunto a ser descoberto no ramo da matemática, na teoria dos números, vamos dizer assim, né? E como fica? O conjunto dos números complexos, ele é representado por todo número imaginário. Todo número que eu posso imaginar pertence ao conjunto dos números complexos. E por que eu vou deixar de aplicar isso para o meu aluno em sala? Eu não vou explicar isso para o meu aluno. Como o meu aluno vai conhecer um último conjunto sem ser abordado em sala? Como vai ficar o aprendizado dele, ele não conhecendo o conjunto que abrange todos os demais? Certo. E em relação à contextualização dos números complexos, né? O senhor acha que há uma forma mais fácil, mais palpável de tornar esse conteúdo mais próximo do aluno, trazendo ele, é possível trazer esse conteúdo para dentro da realidade do nosso aluno do ensino médio?
possível, é possível. É um conteúdo que ele é bastante complicado comparando com os demais, para ser contextualizado. Mas tem questões que envolvem a medicina que você pode inserir números complexos. Questões matemáticas envolvendo a medicina relacionadas a números complexos. No ensino de números complexos. Professor, dado esse pensamento de que, né, ainda há um entrave, esse é um pensamento, né, meu também como professor de matemática, mas aí eu queria a opinião do senhor, ainda há esse entrave da contextualização do ensino dos números complexos. E o senhor falou que a gente pode aplicar isso em determinados contextos, né, como questões relacionadas à medicina. E relacionada ao cotidiano do aluno, ainda há essa dificuldade de contextualizar. Talvez, por essa razão, a gente não tenha presente questões sobre números complexos na prova do Enem, né? Então, há uma forma, há alguma, na sua opinião, alguma abordagem que se possa fazer enquanto professor de matemática para que o aluno possa sentir mais vontade de aprender esse conjunto e que isso possa preencher a lacuna da falta de contextualização? Na verdade é o seguinte, essa questão de ensino é uma coisa que vem de cima para baixo, já vem de lá. Como é que eu vou reformular o meu ensino? Eu quero ensinar dessa forma se as avaliações externas estão cobrando de outra forma. Então, porque é uma coisa muito complicada. Pode muito bem o professor estudar, pesquisar e contextualizar os números complexos e dar uma boa aula que o aluno compreenda. Agora a questão, em que foco você está trabalhando? Como é que eu estou preparando o meu aluno para uma avaliação externa e naquela avaliação externa ele não vai ser cobrado aqui? Então, o senhor acha que o ensino de números complexos hoje, ele passa muito pelo direcionamento do que vai ser cobrado nas avaliações externas como o Enem? É isso? A partir do momento em que o Enem, por exemplo, se tornar unificado, isso vai acabar afetando o cumprimento desse conteúdo dentro das escolas? A partir do momento que as habilidades do Enem acontecer uma reforma nas habilidades e a gente perceber nessas habilidades que vão ser cobrado conteúdo referente a números complexos, é claro que nós, enquanto professores, vamos sentar e renovar a forma, o formato aí do currículo e inserir esse conteúdo para ser cobrado nas avaliações externas. Certo. Então, professor, aqui eu gostaria de perguntar se essa mudança nessa perspectiva, né, da retirada gradativamente desse conteúdo do programa de terceiro ano da escola, se isso tem a ver ou se já havia esse movimento antes do advento do Enem? Até, na verdade, se o Enem não fosse cobrado tão aprofundado aí como está sendo ultimamente, eu acho que a grade ainda era de 3 anos atrás. Começava com números complexos no terceiro ano, aí depois polinômios, e aquela coisa tradicional, resolva a expressão, determine as potências de I, essas coisas, tipo assim que o nosso aluno ele não tem muito entusiasmo de aprender justamente por isso. E afora que há discussão sobre o Enem, números complexos, finalizando aqui a nossa entrevista, a qual eu gostaria de agradecer assim, o atendimento, no seu pensamento, por que é importante estudar números complexos? No meu pensamento, por que é importante estudar números complexos? Veja bem, se o conjunto dos números complexos foi, vamos dizer assim, o último estudo que tem aí no ramo da matemática, que foi o último conjunto descoberto. Eu não recordo muito bem agora o ano que o conjunto dos números complexos foi realmente, o estudo foi aprofundado e foi inserido na grade curricular. Mas se é um conjunto, como eu já falei outrora, se é um conjunto que engloba
engloba todos os demais conjuntos, por que eu vou deixar de falar dele? A importância é essa. Eu estou quebrando a teoria dos números quando eu deixo de falar de um conjunto, que ele é o conjunto que ele amplia todos os demais. Então, professor William, eu agradeço e acho assim, importante esse debate, porque isso norteia o currículo das escolas e norteia o futuro de muitos jovens dessa escola, desse estado e desse país. Então, mais uma vez eu agradeço assim, a sua atenção para com a minha entrevista, para com esse assunto que se torna relevante nesse contexto. Ok, eu enquanto professor estou para contribuir no que vier aí, estamos sempre à disposição. Obrigado.